Boa tarde, paz seja com todas. Eu me sinto assim honrada de estar aqui na casa do Senhor, na ICNV da Tijuca, um local que eu já conheço, já tive a oportunidade de estar aqui algumas vezes, né, e rever amigas queridas, irmãs amadas, e conhecer outras tantas que estão aqui, né? Meu nome, né, me chamo muito carinhosamente por Cris, mas meu nome é Cristiane. Fui já membro, né, da ICNV de Copacabana durante alguns anos. E aí, com o falecimento do meu esposo, lá fora, o carro de som que está passando. E com o falecimento do meu esposo, eu fiquei lá alguns meses ainda congregando em Copacabana, mas depois eu tive que retornar, vamos dizer assim, ao berço, né? Junto da minha mãe, né? Ao meu bairro de origem, que é Campo Grande. E estou agora congregando na ICNV de Campo Grande, ali com o pastor Giovannini, né? A Clecia, sua esposa, que mandaram um abraço para a igreja. E estou ali. Estou cooperando, né? Estou sendo colaboradora. Não sou palestrante, não sou nada disso, irmãs. Muito pelo contrário. Sou tímida, mas eu estou aqui para colaborar, eu estou aqui para partilhar com as irmãs a palavra do Senhor, né? Como serva do Senhor. Amém? Eu estou aqui assim nervosa, com temor e tremor, mas em obediência a Deus, porque eu acho que quando alguém chama a gente, é porque o Senhor Jesus já colocou no coração, né? Alguma coisa. Então, eu estou assim bem tranquila na parte de que não sou eu que vou falar, mas o Espírito Santo vai falar ao coração de vocês, assim como ele falou ao meu coração. Eu agradeço o pastor Evandro e sei que essa casa aqui é uma casa que não falta o pão do céu, porque eu já fui pastoreada pelo pastor Evandro, eu já fui aconselhada pelo pastor Evandro, e eu sei que ele é um homem de Deus, né? Um homem abençoado, e tem abençoado essa igreja poderosamente, né? Então, eu agradeço também a confiança de eu estar aqui, porque eu sei que os pastores da Nova Vida têm um zelo extremo pela casa do Senhor, e estar aqui diante de Deus e diante das irmãs é motivo de grande responsabilidade, e eu agradeço a confiança a mim proporcionada. Então, vamos ficar de pé? Nós temos um tema, né, do encontro de hoje, encontro esse que deveria ter sido há um ano atrás, mas aprove ao Senhor separar esse dia para estarmos aqui reunidas. Muito embora eu acredito que muitas irmãs estejam em casa, assim, talvez até entristecidas pelo fato de querer estar presente, não estão, mas o Senhor nos separou para esse momento, então vamos aproveitá-lo ao máximo. Nós temos esse tema tão atual, tão maravilhoso e algo sim que realmente toca o nosso coração, que o tema é permaneçam assim firmes no Senhor. Vamos fazer a leitura, está em Filipenses, capítulo 4. No versículo 1. As nossas traduções são um pouquinho diferentes, mas a palavra vai ser a mesma, tá, irmãos? Não se preocupem. Vou passar a leitura. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor Jesus, porque nos encontramos na tua casa, Senhor, lugar, Pai amado, onde tua presença habita. E nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos separou para louvarmos, para engrandecermos, para bendizermos ao teu santo nome e para ouvirmos aquilo que tu tens para falar aos nossos corações.
Pai amado, que as nossas expectativas estejam voltadas para a pessoa do Espírito Santo, que este falará aos nossos corações e esse nos transformará, nos revigorará, Pai amado, e nos dará a tua bênção nesta tarde. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, minhas irmãs. O apóstolo Paulo, né, é o autor dessa carta aos cristãos da igreja de Filipos. E Filipos era uma cidade, né, era uma colônia romana. Então, o que quer dizer isso? Era um território, né, um local que ele era governado, né, administrado por pessoas de Roma. Né? Em sua grande maioria eram militares aposentados que, devido aos seus serviços prestados ao império, eles receberam um pedaço daquela cidade para governar. E um dos temas dessa carta aqui aos Filipenses, além do agradecimento que Paulo faz a essa igreja, um outro tema, uma oferta, né, que foi enviada a Paulo por essa igreja, há também um tema, e um tema assim que salta aos nossos olhos, que o tema é encorajamento, né? E nós sabemos que o encorajamento é algo assim que, nos dias que nós vivemos, é algo que a gente precisa fazer a todo instante, né? A todas as pessoas que estão ao nosso redor e, às vezes, um autoencorajamento também. E Paulo, nessa carta, ele quer justamente encorajar os filipenses a viver uma vida como cidadãos não só daquela colônia romana, mas a viver uma vida como cidadãos de uma colônia celestial. Amém? E ele queria evidenciar esse compromisso crescente ao serviço de Cristo e ao serviço de uns aos outros. O modo de vida que Paulo queria incentivar era um modo de vida manifestado, evidenciado na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo ele escreve essa carta assim de uma forma muito contundente a esses filipenses para levá-los, para que eles chegassem a essa conclusão. E Paulo escreve essa carta, ele não estava assim em liberdade, ele estava numa prisão domiciliar. E a prisão domiciliar daquela época não era que nós vemos que, às vezes, os políticos, né, ficam aí numa mansão com toda a mordomia, né, e dizem que eles estão presos domiciliarmente. Então, era uma situação bastante difícil, ele provavelmente devia sofrer bastante angústia, ele devia estar sob uma pressão de uma execução iminente. A gente sabe que, no período dessa carta, ele não foi executado, mas ele sofria com essa ameaça constantemente. Mas mesmo estando sofrendo todos esses problemas, todas essas aflições, ele queria segurar aquela igreja, né? Ele queria mostrar para aquela igreja que ele estava bem pela fé que ele tinha em Cristo. E os filipenses, né, os destinatários daquela carta, eles estavam assim bem temerosos com aquele encarceramento de Paulo, estavam assim assustados com o fato de Paulo estar preso. Mas Paulo lhes garante que não havia motivo para medo, não havia motivo para pânico, nem para Paulo, nem para os filipenses e nem para nós também no dia de hoje, não é? Não há motivo para pânico, não há motivo para medo, não há motivo para desespero. Se nós formos comparar essa carta de Filipenses com a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, principalmente a primeira carta aos Coríntios, a gente vai ver que Corinto era uma cidade, né, uma igreja que estava nessa cidade de Corinto, que era uma igreja assim cheia de erros até morais. E Paulo escreveu para aquela cidade de Corinto. E quando Paulo escreve para essa carta aos Filipenses, há uma diferença. A carta aos Filipenses é uma carta que transmite alegria. Paulo parece estar muito alegre escrevendo aquela carta àqueles irmãos. E quando a gente inicia a carta aos Filipenses, nós nos deparamos com essa alegria de Paulo e
E ele incentiva, e eu até incentivo, no caso, vocês a lerem essa carta aos Filipenses. Só são 4 capítulos, é uma carta rápida de ser lida, né? E essa carta é uma carta que todas as cartas, né, da palavra de Deus, escritas por Paulo, elas são cartas endereçadas a nós também. Então, nós não precisamos ter constrangimento em abrir e ler essa carta, porque, apesar de ser escrita para os filipenses, é também para nós. E então, Paulo tem essa alegria, né, de compartilhar, de incentivar os filipenses. Agora, será que esse contentamento todo de Paulo era um motivo para que aquela igreja relaxasse? Olha, a gente está tão bem, olha como a gente está legal, a gente está bem na fita com Paulo, né? Paulo vem, faz uma carta, incentiva a gente, ele está alegre, a gente deu uma quantia para ele em dinheiro, ajudou, olha que maravilha, a gente está muito bem. Nada disso, irmãos. Irmãs, nada disso. Não era bem assim. Paulo, ele queria que aquela igreja seguisse o exemplo dele, porque ele seguia a Cristo, e aquela igreja deveria seguir a Cristo, deveria se dedicar às coisas de Cristo. E Paulo, ele ainda não havia alcançado perfeição, assim como aquela igreja também. Eu vou pedir que vocês deixem a Bíblia aberta, porque a gente vai, como são só 4 capítulos, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Não vou me demorar, não sou de falar muito. Então, aí no capítulo 3, no verso 12, Paulo deixa claro que ele não tinha alcançado perfeição, mas que ele prosseguia nessa conquista. E ele fala assim, ele escreveu dessa forma: não que eu tenha recebido o que já tenha obtido a perfeição, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, não obtivemos a perfeição. Estamos nós envolvidas com lutas dessa vida, desse mundo caído, né? E a gente peca ainda, somos pecadoras sim, mas a glória da ressurreição está à nossa espera, né? Nós temos que ter a confiança nisso. Então, como Paulo ensina os filipenses e também a nós temos que prosseguir para atingirmos o propósito para o qual Cristo já nos conquistou. Amém? Esse é o propósito nosso, é o propósito de uma vida cristã reverente ao Senhor Jesus. E por não ter alcançado essa perfeição ainda, essa carta, além, como eu já falei, de ser uma carta de agradecimento, é também uma carta de alerta. Porque aquela igreja estava sofrendo perigos. E Paulo alerta a igreja os perigos que ela estava enfrentando. E a igreja de Corinto, de Filipos, ela enfrentava 2 sérios problemas. E um dos problemas que ela enfrentava era um problema interno. E nós vamos ver aí versículo 2, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E lá, no versículo 14, desse mesmo capítulo 2, ele escreveu: fazei tudo sem murmurações e sem contendas. E no capítulo 4, no verso 2, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então a gente vê que dentro dessa igreja de Filipos estava havendo desunião, estava havendo egoísmo, estava havendo partidarismo, estava havendo reclamação, estava havendo individualismo.
Quantos problemas dentro de uma igreja. E, além disso tudo, estava havendo problema externo, aquilo que estava em volta da igreja, tentando disseminar contenda dentro da casa do Senhor. E aí a gente vai ver lá no capítulo 1, no versículo 27... Olha que a gente já passeou nos três capítulos. O 27 e o 28 do capítulo 1. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que era para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. E no capítulo 3, 18 e 19, ele vai falar: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, nós vemos que a heresia doutrinária, ela, promovida por falsos profetas, estava tentando colocar aquela igreja em desordem, em desânimo, e Paulo chama até de adversários e inimigos da cruz. Então, esse era o pano de fundo da igreja de Filipos, né? Era o cenário que aquela igreja se encontrava. E aí a gente está lá no nosso capítulo 1, no versículo 4, que nós lemos, né? E nesse primeiro versículo que nós lemos, né, que a gente tem aí como tema aliás, é o 4:1, né, não é 1:4, ele tem essa palavrinha, não sei se na tradução de vocês aí tem, mas na minha aqui ela começa assim, com a palavra portanto, meus amados irmãos, e aí vai. Esse portanto aí, ele indica que aqui, esse apelo feito aqui por Paulo, ele está fundamentado em coisas que já foram ditas lá atrás. Então, tudo que a gente já falou aqui desde o início da pregação, né, Paulo está se referindo a isso, que era o perigo daqueles que queriam transformar todos os cristãos em judeus, e aí na carta ele vai falar sobre a circuncisão, e também aqueles em que nós acabamos de ler o versículo, que estavam com as suas mentes voltadas para o mundo. Então, é diante desse cenário, dessa complicação toda, que Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses. Então, as palavras nesse versículo, do capítulo 4, versículo 1, elas demonstram quão profundo era o sentimento de Paulo em relação aos irmãos de Filipos. Eu não sei, mas na sua tradução, talvez, se não tiver a palavra amados, vai ter um sinônimo aí. E 2 vezes ele chama esses irmãos de amados, né? Paulo, durante a carta, ele demonstra assim que um desejo intenso de ver aqueles irmãos, de estar com aqueles irmãos, né? A gente percebe que ele amava e que ele ansiava estar com aqueles irmãos. E, acima de tudo, ele encorajava esses irmãos a permanecerem firmes no Senhor, né? Que é o nosso tema de hoje, permanecer firme. E essa palavra de Paulo aqui aos Filipenses, elas nos ensinam hoje também a permanecermos firmes no Senhor, né? E permanecermos firmes como soldados, né? Como militantes daqueles que estão fazendo uma grande obra e que não podem parar, que não podem olhar para trás, né? Por piores que sejam os embates da vida, e a gente sabe que há muitos, né, irmãs? Há muitos embates. Hoje em dia, se a gente liga um telejornal, o que a gente ouve? Só o que a gente ouve. Fala, pode falar. Covid, pandemia, né? Hospital lotado, né? Falta de leito, falta de vacina, fecha tudo. Não é isso? É o que a gente ouve. É o que a gente ouve.
tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí tem uma hora que a gente chega e, eu não sei vocês, mas tem uma hora assim que a gente para e fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não só diante de todas essas tragédias, né? Mas às vezes até de situações que a gente está passando no dia a dia. Meu Deus, o que eu vou fazer? E tem muita gente fazendo muita coisa. Infelizmente, tem gente que está desanimando porque acha que Deus não respondeu conforme a sua agenda. Olha, eu achava que essa pandemia já tinha que ter acabado. Então, para mim, Deus está atrasado. Eu acho que aquele meu problema já poderia ter passado há muito tempo, eu já venho pedindo tanto tempo. Então, às vezes, a gente tem a mania de fazer uma agenda e achar que Deus tem que cumprir a nossa agenda. E esquece que a gente tem que servir Deus não do nosso jeito, mas do jeito dele, né? E ele requer isso de nós. Muitos também estão fazendo o quê? Depondo as suas armas. Sabe o que é depor as armas? Tirar, porque está desistindo, porque está se achando muito sobrecarregado, está cansado, porque está muito preocupado, porque está cheio de questionamento, mas por quê, por quê, por quê, por quê? E porque está cheio de ansiedade, cheio de preocupação. E tem outros que estão assim, deixar a acomodação, tomar conta, sabe? Deixaram a desculpa, que a desculpa, a pandemia às vezes vira desculpa também. Então, deixaram a desculpa tomar conta. E aí essa desculpa vai criando uma raiz, e essa raiz vai formando uma árvore, e essa árvore vai dando frutos. E esses frutos são o quê? Frutos de afastamento, frutos da frieza, frutos da apostasia, frutos da incredulidade. Infelizmente, tem gente assim. A gente não quer pegar Covid, né, irmãos? Lógico que não. A gente tem que fazer o que as autoridades sanitárias estão falando? Lógico. Pelo nosso bem, pelo bem do nosso próximo, a gente tem que fazer tudo isso. Por nossa segurança e a segurança de quem está próximo a gente. Mas o que a gente tem que fazer, a gente tem que evitar ao máximo e com todas as nossas forças é sermos infectadas pela frieza espiritual. Infectadas pela cegueira espiritual, infectadas pela distância, por aquilo que traz distância à palavra de Deus. Isso é que nós temos que ter preocupação extrema do estilo de vida que a gente está tomando, que nos distancia daquilo que o Senhor Jesus tem para nós. O sistema mundano, ele está aí. Ele está cheio de coisas abertas para que a gente se abale todos os dias, todo momento. Mas o Senhor, ele nos chama. O Senhor, ele tem nos chamado todos os dias. E o seu chamamento é uma oportunidade para a gente dizer sim. Porque ele, nessa tarde, ele te chama, ele me chama, ele fala, filha, permaneça. Qual vai ser a tua resposta? Sim. Ai, mas podia ser mais forte. Filha, permaneça. Sim. Filha, fique firme. Sim. Filha, te acalma. Eu estou nessa situação. Sim. Filha, coragem, eu estou contigo. Amém. Aleluia, o Senhor está conosco, né? Filha, confia. Sim. Filha, não desanima. Amém, glória a Deus. Mas a gente não tem que se firmar na nossa força. A gente não tem que se firmar nos nossos achismos. Né? Às vezes a gente acha que a gente tem sempre opinião para tudo. Não, a gente não tem sempre opinião para tudo, não. Sabe? A gente tem dúvida e a gente tem que levar as dúvidas, os anseios, aos pés do nosso Senhor. E graças a Deus que a gente não sabe tudo, porque seria uma responsabilidade grande demais. Mas tudo nós temos que levar aos pés do Senhor. Então confia, minha irmã, na força dele, confia no poder do Senhor, porque ele que te chamou, e ele que tem te chamado, e ele é fiel, e vai te fazer fiel também. A palavra de Deus garante isso.
O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com o objetivo de agradecimento por tudo que ele tinha recebido ali, mas ele escreve também para orientar como eles deveriam, como aqueles irmãos deveriam viver uma vida cristã, uma vida aos pés do Senhor. Olha que maravilha, minhas irmãs, a gente poder abrir essa carta e ter também essa oportunidade de aprendermos com o apóstolo Paulo. A gente vai encontrar nessa carta aqui passagens que vão falar de alegria, passagem que vai falar de paz, passagem que vai falar de humildade. E Paulo queria orientar aquela igreja, ele queria deixar aquela igreja preparada para os embates da vida, porque ele sabia que aquela igreja ia passar por dificuldades, por situações difíceis. Nós sabemos perfeitamente que as situações difíceis, elas surgem na minha vida, sei que surgem na de vocês também, mas nós devemos enfrentá-las como aquelas que servem ao Deus vivo, ao Senhor da graça, aquele Senhor Jesus, cujo nome é acima de todo nome. Amém? Nós temos preocupações? Muitas, né? Muitas coisas para resolver? Muitas. A vida do apóstolo Paulo também passou por muitas situações difíceis. Não era uma vida fácil, não. Né? A gente lê na palavra de Deus que Paulo foi um homem que foi apedrejado e dado como morto. Paulo sofreu calúnia, Paulo sofreu injustiça, ele sofreu naufrágio. Mas será que Paulo perdeu a alegria, perdeu a vontade de viver, a alegria no Senhor? Né? Será que você, minha irmã, nessa tarde, será que você está assim, sem saber o que é sentir uma alegria no Senhor, uma alegria verdadeira? Está precisando retornar aquele regozijo, aquela paz no teu coração? Será que aquilo que você está passando está te dando tanto medo, tanta tristeza, que está roubando a alegria, minando a tua alegria? A alegria cristã, ela não é assim uma emoção superficial, uma emoção que depende da circunstância para a gente sentir, né? É pelo contrário, a verdadeira alegria, ela independe da circunstância, porque é possível sentir alegria mesmo em meio a momentos difíceis, né? E Paulo, nessa carta mesmo aos Filipenses, ele escreve: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E só se alegra no Senhor dessa forma quem permanece firme no Senhor. Por isso, tema tão importante: permaneçam firmes no Senhor. Né? Passei por muitos problemas, minhas irmãs, muitos problemas muito difíceis com o falecimento do meu esposo. Foi uma perda, assim, irreparável. Era um casamento muito bom, um casamento feliz. Minha filha está aqui, que não me deixa mentir. Muito complicado. Mas eu passei louvando ao Senhor Jesus, dando graças a Ele. Porque o Senhor Jesus, Ele é bom e Ele faz coisas grandes na nossa vida. Coisas que talvez a gente, na hora, não entenda. Mas o Senhor, Ele é poderoso e é tremendo e é maravilhoso. A nossa visão desse mundo, a visão que a gente tem do mundo, melhor dizendo, ela não pode estar submetida, né, a esse mundo mundano. Nada disso. Nós temos que nos submeter a Cristo. E a gente se submete a Cristo com um coração grato, com um coração alegre, independente do que você está passando, porque a gente tem a alegria de pertencer a Ele. Essa é a nossa felicidade, a nossa eterna alegria, porque Ele nos escolheu, Ele nos resgatou, Ele nos olhou com um olhar de amor. Nós somos dele e ninguém pode tirar a alegria de sermos do nosso Senhor. Ninguém pode tirar a alegria da nossa salvação. Ninguém pode tirar a alegria da nossa comunhão. Amém? No início desse mês,
em Campo Grande, né, na ICNV de Campo Grande, nós tivemos também um encontro de mulheres lá. E o nosso encontro, ele teve um tema, Cleide, que era o que nós queremos semear em 2021. Né? O que você quer semear em 2021? E qual era o objetivo do nosso encontro? Era que nós saíssemos ali da igreja refletindo sobre a importância de nós semearmos para o Espírito, de nós semearmos para a expansão do reino. Né? Quem sabe o que planta não vai ter medo da sua colheita, não é? Então, semear no Espírito, semear para a expansão do reino, você vai colher coisas maravilhosas. Então, a gente ficou, né, ruminando, né, vamos dizer assim, esse tema. E nessa reunião, nós tivemos assim um momento de oração para que a gente recebesse uma oração por aquelas coisas que aconteceram em 2020 e que nos deixaram muito abatidas. A gente sabe que muitos entes queridos, né, foram perdidos por causa da Covid. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve que fechar as portas, né, dos seus negócios por causa da pandemia. Mas a mim me coube fazer a seguinte oração, era de agradecer a Deus pelas coisas boas que aconteceram em 2020. E aí, será que aconteceu coisas boas em 2020? Sim ou não? Sim, claro que sim. Né? Qual é o tema de hoje? Permaneçam firmes no Senhor. Eu estou contando isso porque justamente eu quero fazer esse link com a mensagem de hoje, que é permaneçam firmes no Senhor. Irmãs, nós somos as mulheres mais abençoadas dessa terra. Amém? Amém. Eu não estou assim querendo trazer mensagem triunfalista, não, tá, irmãos, irmãs? Mas nós somos abençoadas porque nós somos servas do Deus Altíssimo. Então não tem como fugir disso, né? Em 2020, nós desfrutamos dos benefícios, né, de uma vida abençoada, de uma vida que está se colocando na presença do Senhor. E se a gente permanecer firmes, nós vamos desfrutar em 2021 dos benefícios dessa vida abençoada. Eu creio, amém? Em 2020, nós fomos, sim, protegidas pelo Senhor, nós fomos protegidas pelo próprio Deus, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Amém? Então, a gente vai permanecer firmes, permaneçamos firmes em 2021, porque nós vamos continuar sendo protegidas. Porque o nosso lugar de descanso, ele não está... ele é um lugar maravilhoso. Nós estamos descansando à sombra do Onipotente. E isso significa que ali o inimigo não nos toca, ele não nos acha, porque o Senhor está nos protegendo. O ano passado foi difícil? Foi difícil. E esse ano também não está fácil, não. A gente está vendo que não está. Mas permaneçamos firmes no Senhor. Não é isso que nós vamos ouvir essa tarde? Estamos ouvindo? Permaneçamos firmes. Não vai faltar lugar de descanso para você. Não vai faltar lugar de descanso para mim. O Senhor é o nosso descanso. Amém? Então, estar firme no Senhor permanecer. Estar firme no Senhor é um posicionamento de fé. Um posicionamento de fé diante das situações adversas. Então, se você está vacilante, minha irmã, você peça a Deus. Deus, me conduza nesse posicionamento de fé. Eu preciso permanecer firme. Eu não quero estar firme hoje e quando sair da igreja, está cambaleando, está tremendo, está cheia de preocupação. Não, Senhor, eu quero permanecer firme. Eu quero ter um posicionamento de fé, sim. Não é um pensamento positivo, não, mas é um pensamento de fé, baseado na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem para mim. Lá no Salmo 13, Davi, ele estava passando por um problema terrível, ele estava sendo afligido por diversos inimigos. Mas os 2 últimos versículos desse Salmo 13, ele fala assim: eu confio na tua graça, eu regozijo-me na tua salvação, eu cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem.
O Senhor nos tem feito muito bem, irmãs. Glória a Deus por isso. Não era coisa pouca que Davi estava passando, mas ele cantava: o Senhor me tem feito muito bem. A nossa alegria reside no fato de sermos participantes do Evangelho, de sermos participantes das boas novas de salvação, dos benefícios desse Evangelho, da graça que nós temos de compreendermos a importância e vivermos nessa comunhão de fé, onde você ajuda a sua irmã, onde você apoia a sua irmã, onde você carrega as cargas da sua irmã, onde você é discipulada, onde você é ensinada. E isso é graça de Deus. Deus tem nos agraciado, tem nos feito bem, e Cristo tem sido a nossa fonte de alegria, uma fonte de alegria duradoura e verdadeira. E lá em Filipenses ainda, no capítulo 1, no versículo 27, a parte B do versículo, finalzinho do versículo, ele ainda fala: permaneçamos firmes no Senhor, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que responsabilidade. Devemos ter a certeza que o mesmo Deus que operou na vida de Paulo, que tratou ali com aqueles filipenses, é o mesmo Deus que opera aqui nessa tarde, na nossa vida agora. Lá na sua família, na sua casa, no seu lar, agora. Então, confiemos na obra que Ele está fazendo agora, porque a gente tem que andar com certeza que a obra que Ele começou em nós, Ele vai terminar, Ele vai completar. Né? E vamos nos submeter, irmãs, ao senhorio de Cristo. Né? Se você ler a oração sacerdotal, você vai ver que Cristo se submeteu ao Pai. Nós também temos que nos submeter. Quando a nossa atenção está focada somente para os problemas, né? Focada nas lutas do dia a dia, nós corremos um risco muito sério. A gente corre o risco da gente duvidar da bondade de Deus. A gente começa a ter uma tendência de desanimar, sabe? De perder o vigor, de perder a firmeza. Então, é preciso que a gente fique firme. Que mesmo em meio às lutas, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, emocionais, sentimentais, relacionais, profissionais, eu não sei. Mas creia, minha irmã, o Senhor te resgatou. O Senhor te sustenta, Ele te abençoa, Ele não te abandona, Ele é contigo, Ele está contigo, Ele está comigo. Se eu estou de pé, se eu estou lúcida, equilibrada, é a graça do Senhor na minha vida. O Senhor me sustentou, o Senhor me salvou, o Senhor me deu orientação, equilíbrio, coisas que eu tinha para resolver que eu não tinha a menor ideia. O Senhor colocava nas minhas mãos tudo certinho. Ele falava comigo, enviava as pessoas para orientar. O Senhor me abençoou e tem me abençoado. Né? Depois do meu marido ter falecido, eu achava que tudo ia ter acabado. Minha filha se formou, minha filha fez mestrado, minha filha fez doutorado, minha filha casou. Eu tive, né, a alegria de eu mesma levá-la até o altar. Então, isso é graça. Isso é bênção do Senhor. Não é mérito meu, os méritos são de Cristo. Isso significa dizer, irmãs, que eu recebi o melhor do Senhor. Eu recebi o próprio Jesus na minha vida. E você também. Você tem o melhor na sua vida, que é a presença de Jesus. Até que a gente chegue àquele grande e glorioso dia em que veremos o Senhor face a face. O veremos como Ele é. E aí já não haverá luto, já não haverá Covid, dor, tristeza, pranto, nada. Porque as coisas se passaram, foram removidas, serão removidas para sempre. Mas enquanto isso, prossigamos. Que tenhamos o nosso Senhor Jesus como a nossa fonte de alegria, que fiquemos firmes nessa rocha inabalável, né? Confiantes e desejosas sempre de crescermos no amor de Cristo
e no conhecimento da sua santa palavra. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe as irmãs abundantemente. Eu queria orar por vocês, né? Peço que você fique de pé, coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos orar ao nosso Deus, porque Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Pai Celestial, venho te pedir em nome de Jesus, que o Senhor ajude minhas irmãs a guardar e praticar a Tua palavra e que elas possam encorajar outras irmãs, Pai, levando-as a Ti também através da oração, através da intercessão, através do seu próprio exemplo de vida. Dá, Senhor, a cada uma a Tua graça, para que possam fazer isso, Pai, a tempo e fora de tempo. Que tuas filhas sejam embaixadoras do teu amor e misericórdia, porque elas foram chamadas, Senhor, sim, para anunciar a salvação, anunciar as boas novas. Senhor, eu clamo a tua bênção, meu Senhor Jesus, sobre a vida espiritual, sobre a vida física, emocional, sentimental, profissional das minhas irmãs. Eu clamo pela família de cada uma delas, Pai. Que a paz seja presente, que haja cura, que o Senhor esteja reinando soberanamente nesses lares aqui hoje representados, meu Pai. Ajude-as na caminhada de fé, não as deixem olhar para trás, lhes dê sabedoria, Senhor. Que elas venham se debruçar na Tua palavra e procurar obedecer a Tua vontade. Que sejam perseverantes em oração, que não olhem para as circunstâncias da vida, mas que olhem para o Senhor, pois Tu és, Senhor, quem nos renova, quem nos restaura, quem nos aviva. Espírito Santo, nos ajude a permanecer firmes no Senhor. Nos ajude a conservar tudo o que temos recebido e nos faça lembrar dia a dia que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está ouvindo o nosso clamor. Oh Pai, nós te pedimos essas bênçãos e nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe as minhas irmãs. Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa. O Senhor abençoe.